Abra sua Bíblia, por gentileza, deixa eu compartilhar algo de Deus, no livro de Marcos, capítulo 9. Vamos lá? Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9. Eu estava meditando hoje. Eu vou comentar duas coisas com você, duas mensagens. Uma, o Espírito Santo nos deu pela manhã. Quando foi no culto da tarde, eu senti de ler a Bíblia novamente. E o Espírito Santo falou assim: não prega aquilo que você pregou de manhã, fala outra coisa. Eu fui para a Bíblia de novo, comecei a ler, e o Espírito Santo já me mostrou outra coisa. Ele falou: é isso aqui que eu quero que você trate com esse povo da tarde e com o povo da noite. Então eu acredito que o Espírito Santo vai tratar duas coisas com você hoje aqui, e que você fique ligado para receber essa instrução da parte de Deus. Amém, queridos? A primeira parte aqui fala do momento em que os discípulos foram indagados por não conseguirem expulsar um demônio. O pai havia levado o menino aos discípulos, os discípulos não conseguiram, estavam discutindo ali, essa era a situação. Jesus chega bem nesse momento e pergunta: por que vocês estão discutindo com eles? O pai do menino toma a frente e fala: eu trouxe o meu filho que está endemoniado e os seus discípulos não puderam expulsar. E aí Jesus começa a tratar com o pai do menino. Isso aqui me chama a atenção. E quando Jesus começa a tratar com o pai do menino, o menino, ele começa a se manifestar. É como se o pai dissesse: está vendo, é isso aqui que acontece com ele todas as vezes. E o pai do menino vai explicando um pouco a situação. E eu quero estudar com você, e quero estudar um outro ponto importante que eu penso que é para nós. Verso 20 é o momento que o menino é trazido à presença do Senhor Jesus e ele se manifesta. Olha só, Marcos 9, verso 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde o que, pessoal? A infância. Hoje, quando eu estava meditando, eu falei: meu Deus do céu, o que Jesus está fazendo ali? Jesus está tendo que tratar um problema que não foi tratado há muito tempo atrás. Porque quando o menino manifesta, Jesus vai falar com o pai da criança. E ele pergunta: isso aí acontece desde quando? Faz tempo. Desde a infância dele. Quer dizer, era um problema antigo. Irmãos, eu não sei como é que você vê isso, mas tem coisas que às vezes nós carregamos de muito tempo. Tem coisas que a gente carregou lá do passado e ainda hoje nos dá problema. Coisas mal resolvidas. Coisas que era para a gente ter posto um ponto final lá atrás e nós não colocamos. E estamos sofrendo hoje. Quando não, quem está do nosso lado está sofrendo, porque a gente não resolveu. Às vezes é uma mágoa, coisa antiga. Já era para ter deixado de mão, mas a gente ainda está carregando esse negócio com a gente. E está afetando hoje. Está afetando hoje. Às vezes é um ressentimento, às vezes é uma indignação por algo que fizeram contra você, e você perdeu uma oportunidade. Até hoje você chora por essa oportunidade. Poxa, aquela vaga era para ser minha, aquela porta de emprego era para ser minha, fulano veio e atravessou na frente, poxa, a vida era para eu estar vivendo isso. Até quando você vai ficar chorando por algo que aconteceu no passado?
Até quando você vai trazer isso à tona? Já foi, não tem o que fazer. Mas tem coisas que são mal resolvidas e estão nos afetando hoje. É um relacionamento que não era para você ter entrado e você entrou, e isso trouxe marcas para você. E agora, no dado presente, você precisa resolver isso, sarar disso, porque senão você não prossegue. Você vem com esses traumas de lá, e se você não estiver resolvido, se você não estiver sarado, você começa a estragar tudo aqui. Você consegue entender? Quantos relacionamentos foram destruídos por causa de coisas do passado e a pessoa começou a trazer para o atual relacionamento? Eu já sei, isso aí aconteceu que nem aconteceu com o outro lá. Começou desse jeito, a outra começou desse jeito aí, ó. Vai desse jeito. Para de ficar comparando as pessoas. Não tem coisa pior do que ser comparado. E ninguém é igual a ninguém. Mas é você que está traumatizado. E é você que precisa ser tratado. E quanto isso não acontece, você vai ver muitas vezes o diabo quase destruir aquilo que é precioso para você. Olha só, vamos para a Bíblia, você vai ver. Jesus perguntou até quanto tempo acontecia isso. Ele falou, desde a infância, faz tempo. Verso de número 22. Olha o pai do menino falando, ó. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você viu a cena que o pai teve que assistir por muitas vezes? O pai acabou de declarar para nós. Isso aconteceu muitas vezes. Tinha hora que pegava ele e lançava no fogo, tinha hora que lançava na água. Quer dizer, ele assistia isso de camarote, via Satanás entrar na vida do filho dele e arrebentar tudo. Trazendo para os dias de hoje, se você não resolver coisas antigas, você vai ver Satanás entrando no teu relacionamento hoje, você vai ver Satanás entrando na tua vida hoje, destruindo tudo na tua frente, e você não vai poder fazer nada. Por questões mal resolvidas lá no passado. Quem está entendendo aqui, pessoal? Ele assistiu o filho dele quase morrer várias vezes. Tem gente que viu o casamento quase acabar, tem gente que viu a família quase se acabar, quase perdeu o emprego, quase perdeu tudo, mas não resolveu ainda a questão que está pendente. Ainda continua empurrando com a barriga. E Jesus veio, antes de curar aquela criança, de libertar aquela criança, Jesus precisava tratar de uma pendência. Hoje aqui, Jesus precisa tratar de pendências com você. Coisas que você falou que faria e você não fez. Falou para Deus, Deus, se o Senhor fizer isso aqui, eu faço tal coisa. Deus está esperando. Você precisa fazer o que você falou para Deus. Mas toda vez que a coisa ameniza, você deixa de mão aquela promessa que você havia feito. E Deus está falando, isso aí não está certo não. Deixa eu te contar aqui uma história. Isso aconteceu, é um fato verídico. Eu conheci essa pastora, gente boa demais. Eu lembro dela contando esse testemunho. Ela tinha um filho, e de repente, na idade já adolescente, esse filho foi acometido de uma enfermidade rara. E ela, não sabendo resolver aquilo, levou para os hospitais, aquilo, e ninguém sabia resolver. Esse era o fato. Até que ela levou num especialista, e o especialista falou, cara, o teu filho tem uma doença extremamente rara. A verdade é que a gente não sabe como tratar isso. A gente não sabe. E ela, naquele desespero, ela falou assim, meu Deus, se o Senhor curar meu filho, eu vou para a tua casa, eu vou te servir. E ela ali com lágrimas, chorando, e ela pediu. Embora ela não conhecesse o Deus dos crentes, ela prometeu. O que aconteceu? Deus vai lá, de maneira miraculosa, Deus cura o filho dela. Os médicos ficam pasmos, perplexos, dizendo, eu não sei como é que isso aqui aconteceu.
Sinceramente, não sei como isso aconteceu. Mas enfim, teu filho está vivo. Ele iria morrer, mas ele está bem. E ela volta contente para casa. Passa uns dias, diz que vai para a igreja, e sempre alguma coisinha impedindo, até que ela esquece. Esqueceu. O filho está bem, esqueceu. O tempo passou. Passado-se um bom tempo, novamente o filho foi acometido pelos mesmos sintomas. Tudo outra vez, e ela se viu vivendo tudo de novo. Aquele desespero correndo, SAMU chegando, tirando ele de casa desmaiado, entre a vida e a morte, corre para o hospital, levou novamente para o especialista, e mais uma vez o especialista falou: olha, ele já escapou uma vez, eu não sei se ele escapa agora. Já foi um milagre ele ter vivido da outra vez, eu não sei o que dá para fazer. E mais uma vez ela lembrou da promessa. Deus, naquele dia eu falei que eu iria para a tua casa, eu falei, mas eu não cumpri, mas agora é sério, se o Senhor curar meu filho, eu vou, eu entrego minha vida ao Senhor, te sirvo, faço o que for necessário, mas salvo meu filho. Pela segunda vez, o milagre aconteceu, de maneira miraculosa. Mais uma vez ele foi restaurado. Mais uma vez os médicos ficaram boquiabertos com aquela situação de recuperação tão drástica, tão rápida, tão repentina. E mais uma vez ela volta contente com seu filho para casa. Só que dessa vez ela ainda vai para a igreja, vai algumas vezes, participa de alguns cultos. Naquela semana ela foi umas 4 vezes, na outra semana ainda vai. Foi passando tempo, daqui a pouco foi 2 vezes na semana, depois foi passando uma vez na semana, daqui a pouco uma vez no mês, e mais uma vez ela deixou de novo. E o tempo passou, e dessa vez passou bastante, mais ou menos quase uns 2 anos depois, já estava tudo esquecido. Novamente o filho é acometido pela mesma enfermidade, só que dessa vez não deu certo. O filho desmaiado em casa, SAMU para chegar, e ela ali falando para Deus: me perdoe porque eu prometi, eu não cumpri, me perdoe, mas se o Senhor salvar meu filho mais uma vez, agora é sério. Só que ela viu o filho morrer na frente dela, não deu certo. Aí você pensa: pô, pastor, agora ela desviou. Não, agora ela se converteu. Ela entendeu, ela estava em débito com Deus, tinha pendências. Assim como tem gente que tem pendências com Deus, tem gente que tem pendência com familiares, tem gente que tem pendência consigo mesmo. Tem gente que prometeu mudar e nunca mudou, prometeu parar de fazer certas coisas e nunca parou. Não, pastor, porque o meu jeito é assim mesmo, eu sou meio assim, ignorante mesmo, eu falo logo o que vem na cabeça. Só que Deus já tratou com você. Por causa dessa sua ignorância, você vai perder muita coisa. Às vezes quem está do teu lado poderia estar te ajudando, você está ferindo essa pessoa, está acabando com essa pessoa. Aí você vem para a igreja, Deus trata com você, você sabe que está errado, e diz que vai mudar e nunca muda. Aí tem que tratar essa pendência. Você diz que vai levar a sério, que vai ser uma pessoa de oração, e está sempre enrolando. Você precisa tratar essa pendência, porque senão você sempre vai visualizar essa cena de Satanás chegando de maneira repentina e arrebentando com tudo. Você já viu que na vida de alguns crentes é desse jeito? E geralmente a frase é essa: o diabo está furioso, pastor. O diabo está nervoso, pastor. Ele está nervoso, mas e aí eu pergunto: mas ele tem brecha, ele tem motivo para poder entrar assim e arrebentar mesmo? Porque uma coisa é ele estar furioso, outra coisa é ele adentrar a tua vida e destruir o que é teu. A Bíblia Sagrada diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca, não toca. Ele pode se levantar, pode rosnar, pode latir, pode fazer o que ele quiser, mas tocar em você, não. Tocar na tua finança, não. Tocar na sua saúde, ele não pode. Se ele tocar, você tem toda a autoridade e posicionamento para isso, para repreender a obra dele e mandar embora, se você está conectado a Deus. Agora o problema é quando a gente tem pendências. Você vê que ele tinha pendências, trouxe para os discípulos resolver a pendência dele,
Mas o Senhor Jesus é fantástico. Jesus não resolve a pendência dos outros. Jesus coloca a pessoa na condição onde ela precisa se resolver. O que muitas pessoas querem é justamente isso. Estão cheios de problemas, vem para a igreja. Pastor, o problema é esse aqui, ó. Ora aí, resolve aí, que o negócio está sério, pastor. Quer dizer, a tua pendência eu tenho que resolver. Não tem como eu resolver. Eu vou te ensinar a se posicionar, resolver as suas pendências, e aí Deus vai se manifestar na tua vida. Jesus entendia isso. Enquanto os discípulos estavam tentando se matar para poder expulsar aquele demônio, Jesus trata com o pai, aquele que tinha pendência. Porque o pai já vem passando a bola para Jesus. Se o Senhor pode nos ajudar, ajuda-nos. E Jesus falou: se eu posso te ajudar, vamos lá. Olha a resposta de Jesus. Verso 23. Jesus disse-lhe: se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Qual era o problema desse pai? Ele tinha uma pendência, ele não conseguia acreditar. Essa era a pendência. Jesus falou: se eu posso te ajudar? É lógico que eu posso. Se eu posso resolver essa questão? É lógico que eu posso. Se eu consigo libertar você? É lógico que eu posso. Para levantar você, eu levanto, sem problema nenhum. Para curar, eu curo. Para tirar da dívida, eu tiro. Eu não tenho problema com isso. A questão aqui é: se você tem a capacidade de resolver a tua pendência, eu faço qualquer coisa. E no caso específico, a pendência desse rapaz era a falta de crer. E quando o diabo percebe, irmão, que quando você crê, você consegue alcançar tudo de Deus, o diabo então começa a plantar a dúvida, começa a plantar a descrença, justamente para que você não receba nada de Deus. E o diabo trabalhou na vida desse homem, bem aqui, durante muito tempo. Desde a infância desse menino, Satanás tem trabalhado para que esse pai não creia. E essa pendência nunca foi resolvida. Por isso, tudo que ele conseguia assistir era Satanás quase acabando com a vida do filho dele, todas as vezes. Ele não conseguia ver Deus curando, não conseguia ver Deus restaurando a vida do filho dele. Tudo que ele conseguia enxergar era o filho sendo acometido por Satanás, alvejado pelo diabo todas as vezes. E ele recolhia os cacos do filho, que quase morreu queimado, quase morreu afogado. Era essa a situação. E ele sempre dizia: essa foi por pouco. Quase que ele foi, oh Deus, mas não resolvia a pendência. E Jesus está aqui diante dele e falou assim: nós precisamos resolver isso aqui. O problema não está comigo. Eu tenho poder, eu consigo curar teu filho, mas a gente tem que resolver uma questão aqui. Você pode crer? Você consegue crer? Penso eu que pela primeira vez esse rapaz pediu ajuda. Ele reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua pendência, e ele pede ajuda. Vamos ver aí? E diz assim o texto, verso de número 24: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha o quê? Agora ele pede ajuda. Ele fala: me ajude na minha incredulidade. Realmente, o meu problema, eu não consigo crer. Eu não consigo crer que Deus restaura, eu não consigo crer que Deus possa libertar, eu não consigo crer que Deus possa levantar. No nosso caso hoje, às vezes eu não consigo crer que eu consiga me libertar de algum vício. Eu não consigo crer que eu consigo me libertar da pornografia. Eu não consigo crer que eu consigo ser curado disso aqui. Eu não consigo crer que eu posso me levantar das dívidas e ser uma pessoa próspera. Não consigo crer, porque eu olho e não vejo nenhum tipo de esperança. Se essa é a sua pendência, peça ajuda. Não tente empurrar com a barriga e fingir que está tudo bem. Peça ajuda. Reconheça que há uma pendência e peça ajuda. Amados, ele está diante de Jesus. Jesus está prestes a manifestar o poder na vida do filho dele. E diante do mestre ele reconhece isso. Amados, hoje não é diferente. O nosso rei está aqui, o Senhor Jesus está aqui. Ele está nesse lugar, e hoje é dia de você resolver pendências aqui.
Hoje é dia de você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sei, eu estou passando tudo isso porque eu fui rebelde à tua voz, meu Deus. É isso mesmo, é a minha pendência. O Senhor falou para mim não fazer, eu fiz. E agora eu estou passando o que eu estou passando. O Senhor falou para mim não se envolver, eu me envolvi. O Senhor falou para mim não casar, eu casei. E agora eu estou aqui. Como é que eu faço, Senhor? Me ajuda. Essa é a minha pendência. Eu fui além. Estava conversando com um rapaz. E aí ele estava falando, você vê que às vezes a gente tem um entendimento errado de muita coisa. O problema é que a gente se apropria de verdades que não são verdades. Em outra ocasião eu explicava para você o que significava a palavra sofisma. Eu não sei se você vai lembrar. Alguém lembra o que significa sofisma? Não? Alguém lembra aqui? Não? Em outra ocasião eu explicava, a palavra sofisma significa raciocínio falso. Lembrou que eu falo isso? Quem lembrou agora? Sofisma é raciocínio falso. Isso acontece muito com a gente acha que está certo, mas está errado. E eu conversando com o rapaz, ele fala: não, pastor, eu sou uma pessoa que tem muito temor a Deus. Eu faço as minhas coisinhas assim, mas eu tenho muito temor a Deus. Eu falei assim: tá, o que é temor a Deus para você? O que você acha que é temor a Deus? Ele: ao meu modo de ver, temor a Deus é Deus no coração da gente, é a gente ter fé em Deus. Isso é temor a Deus. Eu falei: negativo, conceito completamente errado. Ou seja, sofisma, raciocínio errado. Ele achou que estava certo, mas estava completamente errado. Eu falei: você me permite explicar para você o que é temor? E aí eu fui falar para ele, eu falei: o temor é você respeitar a palavra de Deus ao ponto de não desobedecê-la. O temor é o limite. O temor é o muro. É a cerca que faz com que eu não passe para o outro lado. O fato de eu respeitar a Deus faz com que eu não pule a cerca, faz com que eu não ultrapasse o muro. O temor, ele estabelece o limite, até onde eu vou. Quando eu não tenho temor, eu ultrapasso esse limite. Não pode adulterar, mas eu pulo o muro e adultero. Não pode mentir, eu pulo e minto. Não pode roubar, eu pulo. Não tem limite, eu estou sem temor. Por isso que não tenho escrúpulos, eu não tenho nada que me barre, nada. Isso é falta de temor. O temor é o que me segura. Quando eu comecei a explicar isso para ele, eu fui citando alguns exemplos. Ele baixou a cabeça. Então quer dizer que o temor é o limite? Eu falei: exatamente. Eu não sabia. Eu falei: pois é. Às vezes a gente se apropria de verdades que não são verdades. A gente achou bonito alguém falar, a gente vai assumindo aquilo. E a gente paga um preço muito alto por isso, porque a gente acha que é uma pessoa temente e as coisas estão dando errado. Nada dá certo para a gente, a porta não se abre. Porque uma coisa é você passar pela luta, outra coisa é você ficar na luta. Você consegue perceber? Eu sei que tem horas que a gente vai ter que passar pela prova, querido. Vamos ter que enfrentar momentos difíceis. Eu e você vamos ter que passar por isso. Não tem como se eximir disso, escapar disso, não tem como. Porém, ficar na prova é outra coisa. Tem gente que está uma vida na mesma situação. Está parecendo aquela cena de videogame que o cara não consegue passar de fase. É uma vida inteira: rapaz, eu estou nessa fase há tanto tempo, não consigo passar, não sei o que eu faço aqui para jogar aqui, para poder passar dessa fase. Até que chega alguém que entendeu o que tem que ser feito, fala: não, senhor, você tem que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Tem uma portinha secreta aqui, ó. Aqui que você entra, aí você sai do outro lado, aí você pega uma espada, você volta para essa tela aqui, mata o gigante, pronto, aí você passou de fase. Agora entendi. Hoje, quando nós explicamos a palavra, eu estou entregando essa chave para você, estou te entendendo, dando esse entendimento para você passar de fase, para vencer as pendências, aquilo que não foi resolvido ainda. Ele estava diante de Jesus e ele aproveita: então me ajuda, eu tenho uma pendência assim. Por causa dessa pendência, meu filho até hoje está nessa situação bem aqui. O fato de eu ter incredulidade comigo, até hoje meu filho está nessa situação, desde a infância.
Eu enfrento isso. Mas se aqui é a oportunidade de se acertar, então bora se acertar. Me ajuda. Me ajuda. E eu quero encorajar você hoje a pedir ao Senhor que te ajude. Para de ferir as pessoas. Para de machucar as pessoas. Para de fazer isso. Porque você vai ficar sozinho desse jeito. O diabo está ali usando para você continuar agindo dessa forma. Você vai acabar sozinho. E cá entre nós, a gente vai envelhecer um dia. A gente vai envelhecer. Você não vai ficar com esse corpão para sempre não, meu amado. Uma hora você vai envelhecer. É bom você ter cultivado uma boa companheira, um bom companheiro, para você ter um parceiro que vai cuidar de ti. Porque se você não cultivou, só machucou, para abandonar isso aqui, ó. Hoje em dia a gente vê muito velhinho aí que não tem mais a esposa não. Trocou a esposa pela novinha. Não é assim a história de hoje? Trocou pela novinha. Quando ele envelhece, a novinha dá um pé nele. Ninguém quer cuidar, os filhos não querem cuidar, porque para ele ficar com a novinha, ele chutou a mulher, ele maltratou os filhos, ele abandonou tudo, virou as costas para tudo isso e achou que ia viver um romance. Ele achou que ele estava bonitão, achou que ela amava ele. E amante não ama ninguém, ela só quer sugar o que você tem, só isso. Só que a gente não entendeu. Então são pendências que a gente precisa resolver, queridos. Eu não estou aqui tentando adivinhar qual é a sua pendência. Eu não sei o que Deus já tratou com você em outra ocasião e você não resolveu ainda. De repente é liberar o perdão para alguém, como de repente é você pedir o perdão para alguém. Me perdoe, me perdoe. Eu lembro que teve uma fase na minha vida, logo no comecinho da minha carreira pastoral, eu lembro que o Espírito Santo me fez lembrar de todas as maldades que eu fiz com um amigo meu, na época de escola. Irmão, eu não era gente, eu era terrível. Pode não parecer, mas eu aprontava com alguns amigos meus ali de pertinho, eu era terrível. Só para você ter noção, teve uma vez, vocês conhecem como tarraxinha? É tarraxinha que vocês conhecem? Percevejo, né? É como se fosse uma agulhinha assim, né? E eu lembro que eu peguei a mão assim, com um monte de tarraxinha. Na hora que ele veio sentar, eu coloquei um monte de tarraxinha assim e tirei. Irmão, quando ele sentou, imagina aquilo tudo entrando, irmão. Ele deu um grito na sala de aula, tão grande. E ele tendo que tirar cada uma delas assim, porque tinha cravado, machucado mesmo. E aí ele sabia que era eu, e ele falou assim: vou te pegar, Júlio e tal. Eu falei: se você vir, eu te arrebento. E eu era maior que ele não vinha. E eu lembro que eu estava na igreja, e eu ali orando e tal, o Espírito Santo me fez lembrar de coisas lá do passado. Eles já sabiam que eu era pastor, que eu já tinha me convertido, enfim, que eu tinha mudado quem eu era. Mas o Espírito Santo falou assim: ei, liga para ele, peça perdão pelas atrocidades que tu fez com ele. Tu foi mal com esse cara. É um milagre esse cara ainda ser teu amigo hoje. É um milagre ele ainda falar com você hoje. E eu liguei para ele e falei: fulano, cara, você sabe que agora eu estou na igreja, estou buscando a Deus, eu tenho procurado fazer as coisas de maneira correta. Cara, eu estava aqui orando, cara, e eu lembrei de tanta coisa que eu fiz contigo, cara. Eu estou te ligando para te pedir perdão, me perdoa. Eu fui muito mal contigo, cara. Você nunca fez essas coisas comigo, mas eu sempre fazia contigo. Quantas vezes eu fiz isso com você? Me perdoa em nome de Jesus, cara. Se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso com você mais. É que agora, só agora que eu tenho entendimento das coisas de Deus. Eu não tinha antes. Eu quero que você me perdoe. Ele falou: não, Julião, foi nada, só a gente era menino, moleque, cara. A gente aprontava mesmo, é assim mesmo. Fique tranquilo, não tem nada no coração não. Eu falei: cara, eu estou perdoado. Não, você está perdoado, cara. Eu falei: obrigado. Irmão, se você começar a buscar Deus, Deus pode apontar para você: ó, tem pendência. E você está sofrendo por causa dessa pendência lá de trás, por uma falta de decisão, ou por uma decisão errada, que fez você perder muita coisa. Você está conseguindo compreender sim ou não, pessoal? A ideia não é adivinhar o teu caso. Não quero fazer isso. Eu vou deixar para o Espírito Santo lhe convencer
e te fazer lembrar. Talvez você tenha que se retratar com a tua esposa pelas coisas que tu falou com ela um dia. Ela se calou, não falou nada, mas está engolido, está quase aqui, ó, engasgado. O tempo passou. Tu falou o que quis. Nesse dia ela decidiu não revidar, está ali de boa, engoliu tudo calado. E você está achando que está certo. Você está todo errado. Tem pendência. Não tem como prosperar, não tem como se levantar na vida com essas pendências. Não tinha como resolver a questão do garoto enquanto o pai não tivesse resolvido com Deus. Você entende? Você consegue perceber esse enredo? O menino ainda está endemoniado. E Jesus está tratando com quem, pessoal? Com o pai. A ideia do pai era: resolve o problema do meu filho. E Jesus tratando o problema com o pai. E o filho manifestado lá. Isso dá para nós o entendimento de que tem coisas que não vão se resolver enquanto a gente não resolver as pendências. Se acerte, peça perdão, fique bem com o seu cônjuge. Fique bem com o seu cônjuge. Não tem coisa pior do que você querer caminhar cada um para um lado. Você quer prosperar? Se una cada vez mais com essa pessoa que está do teu lado. É assim que a gente cresce. Agora um querendo puxar para um lado, outro querendo puxar para o outro, não vai. Vocês vão ter que entrar no comum acordo, porque senão não vai para frente. É assim que se cresce. É quando se une as forças. Mas cada um por si e Deus por todo não vai. Isso aí é pensamento de quem está solteiro. Não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui é o meu salário, isso aqui é o teu salário. Então casou para quê? Casou para quê então? Para você ter as suas coisas e ela ter as dela? Então para que casou? Só para fazer o outro sofrer? Só para demonstrar o quanto você é egoísta? Pare com isso. Essa pendência já era para ter sido resolvida. O povo de Deus não é egoísta, nós somos generosos. Nós aprendemos isso com o nosso Pai que está no céu. Esse caráter de egoísta não cabe a um cristão. Por isso, meus amados, eu não sei qual é a sua pendência. Eu sei que essa palavra veio muito forte ao meu coração agora pela tarde. E quando eu preguei de tarde, algumas pessoas falaram: pastor, essa palavra bem aí é para mim. Eu tenho coisas que Deus já tratou comigo, já me repreendeu. Eu nunca resolvi, pastor. Tem gente que até hoje está na igreja tanto tempo, nunca casou. Até hoje está amaziado. Se você não entendesse sobre as coisas de Deus, tudo bem, mas você entende. Aí entra aquele lance que eu falava sobre o temor, que o cara lá falou: não, temor é ter fé em Deus, é ter Deus no coração. O temor é o que me impede de fazer coisa errada. O temor é o que me impede de desrespeitar o que Deus diz. O temor é isso. Então, se eu sei que eu estou numa condição onde estou fazendo o que é mal aos olhos do meu Deus, por causa do temor eu tomo posições. Você entende isso, sim ou não? Porque eu temo a Deus, eu tomo posições da minha vida. Eu me acerto. Amém, queridos? Hoje, quando você orar, peça ajuda. Peça ajuda. Meu Deus, eu tenho dificuldade de fazer isso. Deus, eu tenho dificuldade de fazer tal coisa. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu sei que eu já falei que eu ia liberar o perdão, nunca consegui, meu Deus. Eu sei que eu falei que eu ia pedir desculpa, nunca pedi. Porque não é da minha índole, pastor. Isso aí é o velho eu. Você está em Cristo agora. E Cristo pode te capacitar para você se tornar uma pessoa melhor, para a glória dele. Amém, queridos? Deu para entender, sim ou não? Jesus não resolveu o problema do filho enquanto o pai estava pendente. Quando o pai diz: ajuda na minha incredulidade, aí vem Jesus. Aí sim. Pediu ajuda? Pedi. Clamando com lágrimas? Pedi. Então vamos lá, ó, verso 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu
E ele se levantou. Meus amados, Deus vai levantar o que estiver caído. Se você está acostumado a ver o diabo atuar e destruir tudo, se prepare, porque a partir de hoje você vai ver Deus operar e levantar até o que estiver morto. É só você se acertar naquilo que tem que se acertar. Mais uma vez eu digo, não estou tentando adivinhar teu caso. Que o Espírito Santo trate com você. Que o Espírito Santo trate com você. Você prometeu algo para Deus, não fez? Ou tua dívida com outra pessoa? Você ofendeu alguém? Pecou? Tomou uma decisão que não era para tomar? Se envolveu com quem não é para se envolver? Se acerta com Deus. Peça ajuda para Ele. Mas não fique pendente hoje aqui. Jesus está aqui para resolver pendências hoje. Ele está esperando só você dizer: Jesus, me perdoa porque eu fiz isso bem aqui. E Ele vai resolver esse problema seu aí. Ele vai resolver esse problema. Amém, queridos? Seja ele qual for, Ele resolve. Porque essa foi a questão. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Não foi o que o Pai pediu? Jesus foi lá e resolveu. Porque Ele tem poder para isso. Eu não sei por que você veio aqui hoje. Qual é a situação que você quer que Jesus resolva? Mas a questão é, Ele está esperando de você resolver essa pendência. No caso do Pai, fazia muito tempo. No caso da gente, às vezes também faz muito tempo que Ele tem tratado com a gente, tem puxado nossa orelha, tem nos repreendido e a gente está só ignorando, só empurrando com a barriga. A outra mensagem, de maneira bem sucinta, eu vou entregar para você. Eu estava lendo também o livro de Salmos hoje, Salmo 94, verso 12 e 13, onde o texto sagrado diz que Deus, Ele repreendia. Bem-aventurado o homem a quem Deus repreende, e bem-aventurado a pessoa que Deus ensina. Duas coisas importantes: a repreensão e o ensinamento. Essas duas coisas andam juntas. Isso aqui já é a segunda mensagem, tá, pessoal? A primeira eu já lhe dei. Segunda mensagem: repreensão e ensinamento andam juntos. Não tem como Deus ensinar quem não aceita a repreensão. Vou dar um exemplo bem prático aqui para você, vou ser bem sucinto. Imagina uma sala de aula, os alunos na maior baderna, e a professora fala: não, eu vou ensinar mesmo assim. Eu pergunto para você, vai dar certo? Os alunos não estão nem aí com a professora, irmão. Ela vai ficar falando sozinha, os alunos jogando cadeira para o alto, batendo no outro, pegando um aviãozinho voando. Irmão, a baderna. Não tem como ensinar assim. Então a professora vai ter que primeiro repreender, disciplinar. No mínimo vai fazer isso aqui: ei, parou, silêncio. Não é assim que essa professora fala? Silêncio. Ei, você, sai da cadeira. Ei, você, larga essa outra aí. Se você não largar agora, você vai para a diretoria. Não falo outra vez contigo, hein? Você, vem para frente. Acabou a palhaçada, vem para frente. Você vai sentar aqui na frente agora. E se não for sentar na frente, pode ir para a diretoria. Na sala você não fica. Acabou. Quando tem aquele silêncio, dá para ensinar ou não dá? Primeiro repreende, disciplina, depois ensinamento. Com Deus é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que sabe receber a disciplina, Deus vai te ensinar muita coisa. No verso 13, esse é o verso 12, o verso 13 diz desse jeito: que Deus vai nos dar calmaria diante dos dias maus. Ou seja, Deus vai te livrar de você ficar descabelando, preocupado, angustiado. Não. Quem aceita a repreensão, recebe ensinamento, no dia mau vai estar tranquilo. O diabo atacando e você sabe, Deus está no controle, Deus vai agir. Eu não preciso ficar com medo. Quando Deus me repreendeu, me doutrinou, me disciplinou, eu disse amém. Amém, não tem problema comigo isso não. E aí Deus foi me ensinando: olha, meu filho, você vai passar por isso, 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 mas fica tranquilo que eu vou resolver tudo. E você confia em Deus tranquilamente. Os dias maus você vai passar com tranquilidade, confiando em Deus. Amém, queridos? Essas duas mensagens põem no coração de vocês. Você quer ser ensinado por Deus? Aprenda a receber disciplina primeiro. Senão Deus não ensina com quem não quer receber a disciplina. Amém?
Vamos orar? Se põe de pé. Depois você pode ler na sua casa o Salmo 94, versos 12 e 13. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Feche os olhos. Senhor Deus, primeiramente nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos dá hoje. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem sido maravilhoso conosco. E nós queremos pedir em nome de Cristo que o Senhor estenda a tua mão sobre nós. Nós entendemos que existe uma oportunidade aqui. Aquele pai estava diante do Senhor Jesus. Essa pessoa está diante do Senhor Jesus. E o que ela veio buscar, o Senhor pode resolver. Se ela veio buscar cura, o Senhor pode curar. Se ela veio buscar libertação, o Senhor pode libertar. Se essa pessoa veio buscar visão, o Senhor pode dar a visão para ela das coisas. Eu não sei qual é o motivo, mas o que eu sei é que o Senhor pode resolver qualquer coisa, desde que não haja pendências. Aquele problema era antigo na vida daquele pai. Desde a infância, Satanás tinha trabalhado na vida dele, do filho dele. Ele viu por diversas vezes o seu filho quase ser morto nas mãos do diabo. Mas ele ainda não havia pedido ajuda com a sua incredulidade. Mas quando ele estava diante do Senhor Jesus, ele disse: agora é minha oportunidade. Talvez você não pediu ajuda ainda em relação à pornografia, à mentira, ao engano, à mágoa. Você ainda é um homem mulherengo. Você precisa mudar isso. Você precisa se abrir para Deus e falar: Senhor, é uma pendência que eu tenho. O Senhor já tratou comigo várias vezes. O Senhor já me repreendeu quanto a isso. Eu ainda não me acertei. Eu ainda não me decidi. Eu estou empurrando com a barriga todas as vezes. Mas tem gente hoje aqui dizendo: Deus, hoje eu quero me acertar. Eu estou cansado de ver Satanás vir destruir aquilo que eu tenho. Estou cansado de ver o diabo vir acabar com aquilo que eu tenho. Estou cansado de ver o diabo atuar. A partir de hoje eu quero ver Deus atuando na minha vida. Aquele pai pela primeira vez pôde ver Jesus operar e de uma vez por todas acabar com o poder das trevas. Hoje Jesus pode operar e de uma vez por todas dar um fim a esse problema, a essa dificuldade que você tem enfrentado. Hoje de uma vez por todas Jesus pode arrancar você dessa humilhação, dessa vergonha. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, manifesta o teu poder aqui agora. E em nome de Cristo, onde houver alguém querendo resolver as suas pendências, aonde houver alguém dizendo: eu quero me acertar com o Senhor, aonde houver alguém dizendo: me perdoe, Espírito Santo, pelas coisas que eu fiz, me perdoe por ter tomado a decisão errada, me perdoe por não ter orado e pedido ao Senhor a direção, aonde houver uma pessoa dizendo: Deus, eu me arrependo, aonde houver alguém dizendo: eu me arrependo, eu te peço, vem para curar. Eu te peço, vem para libertar. Eu te peço, vem para abrir portas. Eu te peço, vem para trazer a prosperidade. Eu te peço, vem para quebrar o poderio das trevas. Mostra a tua força aqui nessa noite. Que essa noite fique marcada na história como a noite que o Senhor se manifestou e quebrou a força do diabo. Quebrou, meu Deus, toda a resistência do inimigo. Sim, que nessa noite seja registrada, meu Deus, como a noite que essa pessoa ficou liberta, onde ela foi embora sem os demônios atuando. Meu Deus, ela vai sair daqui hoje dizendo: quem opera na minha vida é Deus, quem impera na minha vida é Deus, quem
reina na minha vida é Deus. O diabo não vai mais reinar naquilo que é meu. O diabo não vai mais reinar no meu casamento, não vai reinar mais sobre a minha família, não vai mais reinar sobre os meus negócios, em nome de Jesus. Tem gente orando aqui, Pai, e aonde houver um demônio escondido, aonde houver um espírito mudo e surdo, aonde houver um espírito mudo e surdo, demônio que finge que não ouve, demônio que não fala, em nome de Jesus eu repreendo esta ação, eu paraliso esta obra, eu digo fora. Você vai soltar agora, demônio antigo, demônio que não manifesta, demônio que se esconde, demônio que corre, em nome de Jesus. É o demônio que está na casa, no local de trabalho, o demônio que atua nas finanças, o demônio que atua na perturbação, que traz o desejo de morte, o desejo de suicídio. Eu repreendo esta obra agora, eu digo fora, eu digo saia, eu digo desapareça. Estamos quebrando a sua força, estamos desfazendo a sua obra, estamos dizendo acabou. Sai daí, sai daí, solta espírito maldito. Essa pessoa está se acertando com Deus, ela não tem mais pendências, ela pediu ajuda ao Senhor, e Deus está vindo agora com seu braço forte, está quebrando a sua obra. Não importa se faz tempo que isso acontece, não importa se esse demônio está atuando há muitos anos, em nome de Jesus, essa obra é quebrada, essa força é quebrada, esse mal é desfeito, toda espécie de mal, saia, saia e saia, em nome do Senhor Jesus. Levante as mãos aos céus, respire fundo, querido, respire o ar da liberdade. Talvez você está acostumado a chegar em casa e ver as brigas, está acostumado a chegar em casa e ver o diabo atuando, reinando, mas a partir de hoje você vai ver Deus operando na sua vida. Você vai ver Deus manifestando a força dele, porque ninguém é maior que o nosso Deus. Poderoso é Ele, forte é o nosso Deus.